Boa tarde. Então, dando continuidade ao nosso Café Consciência, nós vamos agora tratar de um assunto altamente relevante para a clínica, para a epidemiologia, e com o tema, do nosso café especial, que é saúde única, vamos falar sobre a resistência bacteriana aos antimicrobianos no contexto da saúde única. Professora Jamila, pela coordenação orgânica desse brilhante evento. Para a gente introduzir o assunto, que trata da saúde única, o que a gente entende pela saúde única, né? Até há pouco tempo atrás, a gente tinha a ideia de que o ser humano ele precisa ser tratado, cuidado em relação às suas doenças, ou a saúde do animal, ou a saúde do meio ambiente. Mas isso era realizado de forma desmembrada, né? Então, uma medicina humana, medicina animal e um cuidado com o meio ambiente. O termo saúde única veio exatamente unificar essas três esferas. O que a gente quer dizer com isso? Que todo o nosso planeta ele é interligado. O ser humano ele não está sozinho no planeta. Então, existe, sim, a medicina que trata do ser humano, a medicina veterinária, que trata do animal, as questões ambientais, mas todos nós estamos no mesmo planeta Terra e todos nós precisamos cuidar um dos outros. Isso é a saúde única. Então, o conceito saúde única destaca essa saúde, que a saúde humana não está isolada, o homem ele não está sozinho no planeta. E qual é o desafio da pesquisa e dos pesquisadores que estudam, e mergulham nesse universo agora da saúde única? É exatamente entender que os ambientes, existe uma interface entre esses ambientes. Então, a integração entre a saúde humana, animal e ambiente, e envolvendo também aspectos sociais, políticos, econômicos. Então, o dever e o compromisso com a saúde única não é apenas dos cientistas, não é apenas dos clínicos, dos médicos veterinários, do farmacêutico, do biólogo, mas também da população de maneira geral, né? Então, da comunidade, de como a gente descarta o nosso lixo, de como a gente cuida das nossas plantas, de como ela preza por esse esforço colaborativo, conjunto, três esferas: humano, animal, planta e meio ambiente como um. O conceito de saúde única, para nós, é um conceito novo, mas, na verdade, ele reemerge de já décadas atrás, e esse pesquisador, ele foi um dos primeiros, ele foi considerado o pai da epidemiologia veterinária, e ele foi um dos primeiros pesquisadores a estabelecer o termo. Então, eu trato o ser humano, mas eu também trato o animal, eu trato doenças de plantas e eu cuido do ambiente de forma geral. Então, nós temos, inclusive, no mês de novembro, um dia específico para comemorar e, digamos assim, relembrar, a importância da saúde única, que é o Dia Mundial da Saúde Única, no dia 3 de novembro. E essas três esferas, então, nessas três esferas, a gente tem a interface, da saúde humana, animal e do meio ambiente. Então, vejam aqui nessa imagem, o que essa imagem desses trilhos de trem nos mostram? Que, em algum momento, as nossas vidas, as vidas de todos nós no planeta Terra, elas se cruzam. Então, é hora... já passou da hora da gente pensar também, na saúde do ser humano. Qual é a grande preocupação quando a gente fala na saúde única? Exemplos práticos, os próprios surtos de dengue, no Rio de Janeiro, no Brasil, a gente tem. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem dengue, a gente tem tuberculose, a gente tem vários problemas de saúde pública e que são muito presentes. Na dengue, por exemplo,
O que a gente vê? Eu cuido da minha planta, do meu vasinho de planta, não deixo que eu acumulo água parada, mas eu vejo que o meu vizinho, ou que a construção na minha frente deixou uma cratera e a piscina que não é cuidada. Então, o termo e esse conceito de saúde única reforça a ideia de que a saúde ela tem que caminhar no coletivo, como as estratégias que a gente faz, né, aqui no Prodocência, de incentivo à vacinação. A imunização ela também precisa ser em massa. Então, o combate à dengue ele precisa ser algo do coletivo. Eu faço, você faz, o meu vizinho faz e todo mundo faz. E a vacina também. Não adianta que eu me vacine e o vizinho, o parente, e foi assim que a gente conseguiu, de certa forma, controlar, né, a pandemia de Covid-19, né, com a vacinação em massa. Então, o coletivo, pensando sempre no coletivo. Então, essa é a abordagem da saúde única. E qual é a grande preocupação atual em relação à saúde única? Hoje o tema que eu trago principalmente é com relação à resistência de bactérias aos antibióticos. Mas a saúde única, ela engloba outras temáticas, né? Então, por isso que a resistência bacteriana aos antimicrobianos no contexto da saúde única. Mas as grandes preocupações, inclusive agora no mês do meio ambiente, falando de mudança climática, né? Principalmente também com as zoonoses, né? Então, doenças que são transmitidas de alguma forma do animal para o ser humano. E a gente vê uma grande preocupação. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul agora, hoje, né, até a atualização de hoje pela manhã, já eram 20 casos de óbito por leptospirose. E de homens. Entende o que são aquelas pessoas que saíram na linha de frente para socorrer pessoas, entraram na água, iam em contato, né, com a bactéria e desenvolveram a leptospirose e 20 casos, né, 20 pessoas já foram a óbito. Então, vejam como um problema, né, ele se transforma, ele pode se multiplicar. Então, foi a enchente, foram as fortes chuvas e agora a gente já tem uma questão de casos de doença bacteriana levando ao óbito dessas pessoas. Então, vejam como um contexto, né, deve ser pensado no coletivo, no integrativo. Uma única saúde. Vejam aqui essa lista da biblioteca virtual do Ministério da Saúde, que enumera várias doenças infecciosas emergentes ou que estão reemergindo e trazem um alerta importante quando a gente pensa em saúde única. Algumas estão distantes relativamente de nós, porque são lá dos nossos irmãos na África, né? Ebola, mas outras já chegaram aqui. Então, nós temos Zika, chikungunya, dengue, a Covid-19, né, que foi em termos globais. E com isso, a gente, nos dias atuais, consultar, né, que a população cresceu e isso gera impacto na saúde única, porque a população crescendo expande geograficamente as áreas e as pessoas elas entram mais em contato com os animais, com a natureza, né? Quando a gente vê que aquela região ali, aqui mesmo, né, da Zona Oeste, né, de grande mata, se fizeram prédios, edifícios, o que tinha ali? Árvores, mico, macaco, mosquito, né? E aí a gente acaba entrando também no hábitat desses né, outros seres vivos. Mudanças climáticas, né? Então aquecimento global, gerando grandes impactos, e principalmente pelo uso indevido da terra, o desmatamento, né? Então, afetando a saúde única. E a globalização. Então, eu brinco até com os alunos, hoje vocês estão aqui, mas à noite vocês podem pegar um voo para a Índia para fazer uma rinoplastia, que é mais barato, né? E amanhã, no final do dia, vocês podem estar até voltando. Então, vejam que a globalização, o meio de transporte facilitaram o deslocamento. E isso também facilitou
que as doenças, os patógenos, né, os agentes causadores de doença também se disseminem. Então, a gente tem tanto a globalização nesse aspecto do deslocamento, mas também da informação. Então, hoje a gente tem uma rapidez de informação, né, muito proeminente, tanto informações corretas chegando, mas também aquelas famosas fake news, né? Então, por isso que nós aqui, com esse evento, vocês que são alunos, a gente tem para desfazer, sim, né, o contato mais próximo entre seres humanos e animais, a degradação do meio ambiente, o aumento das populações, o meio de transporte. Professora, onde é que a resistência bacteriana entra, né? Porque será que depois que eu sair daqui dessa palestra, eu vou ter que ter cuidado para usar antimicrobiano? Então, eu não preciso mais fazer o uso do antibiótico? Claro que precisa, né? Então, se a gente tem uma infecção causada por uma bactéria, a gente vai precisar, em algumas, tempo correto. Então, de onde vem a resistência? É porque eu uso o antibiótico que existe a resistência? Não. Então, a gente vai entender hoje que a resistência bacteriana é natural. Então, qual é a origem da resistência? A resistência bacteriana, bactérias que têm resistência a genes, né, genes de resistência a antibióticos, elas estão no ambiente. Então, é um fenômeno natural, inclusive para competição entre bactérias, entre micro-organismos, então fungos e bactérias que produzem substância para poderem permanecer e sobreviverem no ambiente natural. Então, quando é que a resistência chegou ao humano? E aí, então, a gente vai entender que essa resistência sendo natural, esse é um artigo, depois a gente pode até disponibilizar para vocês verem, muito importante sobre a origem e a evolução da resistência, mostra o seguinte, que esse conceito chamado de self-resistance ou autorresistência já existe na natureza. Ou seja, os micro-organismos, para competirem no seu ambiente natural, eles precisam de mecanismos de resistência. Então, eles produzem e liberam substâncias que vão ser nocivas àquele micro-organismo que compete com ele naquele ambiente natural. Mas, para que ele não sofra ação da própria substância que ele produz, ele precisa ter o que? A autorresistência. Então, ele tem vários mecanismos, que são, obviamente, codificados, né, geneticamente e expressos para que ele possa, então, competir nesse ambiente natural. E aí, esses genes, né, lá nas nossas aulas de microbiologia, o que a gente vê? A grande preocupação, esses genes eles podem ser trocados na natureza entre bactérias do mesmo gênero ou espécie ou não. Então, há duas problemáticas em relação à resistência bacteriana com relação à saúde única. O uso de antibióticos deve ser racional, embora os antibióticos, a gente vai ver, não são os promotores da resistência, porque ela é um fenômeno natural, mas ele deve ser usado com racionalidade para evitar. E a outra preocupação é a disseminação dessas bactérias que carregam esses genes de resistência, se disseminando e sendo causadoras de várias doenças de humanos e de animais, inclusive às vezes de plantas também. Então, essa é uma imagem para mostrar para vocês o quanto, né, da revista Nature, que mesmo ambientes não habitados, inóspitos, né, não habitados pelo homem, a gente encontra fragmentos de genes de resistência, então bactérias que carregam resistência, sendo um fenômeno realmente natural. Essa é uma referência que eu gosto muito, que ela fala sobre resistência, respondendo várias perguntas. O que é a resistência? Por que ela ocorre? Onde, quando e como? Né? Que são aquelas perguntas-chave que nós estamos acostumados. Então, o antimicrobiano, quando lá Alexander Fleming, né, como um marco na era antibiótica, ele descreveu
descobriu a penicilina. Então, o que foi a primeira molécula da penicilina? Uma substância que era produzida por um fungo, que é o penicílio, e ele observou o quê? Que quando as bactérias que ele semeava na placa, havia crescimento fúngico próximo dessas bactérias, as bactérias não cresciam perto do fungo. Então, ele pensou, bem, há alguma substância que o crescimento das bactérias. E aí ele foi estudar e ele descobriu, ganhou o prêmio Nobel, né, de medicina da época, e já tinha bactéria resistente, como assim? Mostrando que é um fenômeno natural. Então, não são os antibióticos que transformam uma bactéria sensível numa população de bactérias heterogêneas, bactérias sensíveis, resistentes, quando do uso. Qual é a grande preocupação, né, do mundo mundial? Então, ela diz que a OMS não vai qual é a consequência disso? Para tratar as infecções, falando principalmente de humano, as escolhas estão cada vez mais reduzidas. Então, hoje, infecções que eram para ser facilmente tratadas, infecções urinárias comunitárias, infecções periodontais, de fácil tratamento, elas estão cada vez mais difíceis de tratar, porque as bactérias apresentam resistência aos antibióticos. E antibióticos que são utilizados em nível hospitalar e em nível comunitário. Qual é um outro agravante que a gente tem? Antimicrobianos que eram guardados apenas para serem usados em ocasiões extremas, como no uso de infecções graves hospitalares, estão sendo usados em infecções comunitárias de forma indiscriminada, muitas vezes até desnecessária. Quem aqui ainda não, pelo menos não compartilhou da realidade de você tem aí a amoxicilina que sobrou, porque eu estou com dor de garganta, aí a mãe pega lá e dá, e você continua naquela cartela, obviamente você não vai fazer o esquema completo. Então, a problemática é no uso indevido e excessivo, e também muitos antimicrobianos, isso também é importante, que são usados no humano, também são usados no animal. Muitos antimicrobianos que são usados no animal também são usados no humano. Mas isso aumenta o uso excessivo. E, às vezes, de forma desnecessariamente, ou de uso veterinário, ou de uso humano. Nós temos uma descrição, né, de uso de drogas como promotor de crescimento, né, de frango, né, de porcos, e não necessariamente para tratar infecções. Então, a gente tem na piscicultura, no cultivo de peixe, para que o animal não adoeça, o agricultor faz o uso para promover o crescimento, para prevenir infecções, e não como uma molécula importante para o tratamento. Pessoas que adoecem de forma grave e é necessário que permaneçam em unidade de terapia intensiva, né, fazendo uso de antimicrobiano de amplo espectro. Se elas sobrevivem a casos de infecções por bactérias resistentes,
elas passam meses se recuperando. Então, elas têm a saúde debilitada, elas são impactadas pela produtividade, então impacta a vida, a saúde do ser humano. Uma outra questão, áreas, por exemplo, elas são uma das infecções em que há maior número de prescrição de drogas antimicrobianas. Então, tem muita consulta médica e tem muita prescrição. E muitas vezes de forma irracional e excessiva, né? Então, gera um impacto no indivíduo, na família, no emprego, no trabalho e também na área da educação. Então, vejam que como o nosso ambiente natural está poluído, né? E o quanto de bactérias resistentes existem nesse ambiente, entrando em contato com os animais e, né, com o ser humano. Na nossa alimentação, por exemplo, a gente há antimicrobianos de amplo espectro. Então, é o do que a gente está consumindo, o genético está livre deles, por um determinado período de tempo. Existe uma bactéria competente, ela pode capturar esse material, colocar no seu material, não há resistente. A degradação do ambiente, a gente precisa também para a cultura, a Organização Mundial da Saúde e também a Organização Mundial da Saúde Animal. Então, existem vários conversar, né? Então, primeiramente, levantar debates em nível mundial sobre segurança alimentar, comércio internacional, desenvolvimento econômico, com o objetivo de reduzir os riscos de respostas a SUS, de combate, né, a epidemias e pandemias, prevenir doenças e minimizar mortes por essas doenças por patógenos resistentes. Pegando também um gancho, né, do que a gente discutiu na palestra pela manhã da professora Rossana Soletti, que trata, né, que comentou com a gente da participação feminina, né, na ciência e em prol também da saúde, que foi capa da revista Time, que é a primeira-ministra de Barbados, e ela vem trabalhando muito nessa temática da saúde única, de mudanças climáticas, juntamente com uma indiana, né, que é a primeira-ministra de Bangladesh, liderando, né, grupos, presidindo grupos que tenham essa temática na linha de frente, a saúde única, né? Discutir mudança climática, a importância da prevenção de doenças infecciosas, como é que a gente pode fazer para mitigar ou controlar os efeitos da resistência bacteriana aos antimicrobianos. Então, elas lançaram esse grupo, que é chamado de AMR, dirigido por elas, que tem líderes mundiais de alto nível para defender ações urgentes no combate à resistência bacteriana e discussões relacionadas à temática. Essa também é uma mulher muito engajada nessa luta, que é a Monique Eloá, e ela disse o seguinte: a resistência antimicrobiana é um problema atual que afeta a saúde animal, humana e do meio ambiente. Nós precisamos agir e reagir de forma rápida para nos proteger dessa situação agravante que é a resistência. O diretor também da OMS, né, ele ficou muito conhecido na época da pandemia, que é um grego, né, o Tedros, ele reforça também a questão da resistência como um dos maiores desafios de saúde. Como eu disse,
que entra na pauta da OMS também, tá? Lá, né, naquela lista das 10 ameaças à saúde global, né, a resistência entra em quinto lugar. Então, poluição, mudanças climáticas, doenças crônicas não transmissíveis, pandemia de gripe, né, da influenza, a fragilidade e a vulnerabilidade, e aí vem a resistência. Antes mesmo do ebola, né, que nós sabemos que é um vírus altamente contagioso, letal, né, a resistência preocupa. Por quê? Porque a resistência ela é um problema que acomete o mundo todo, né, todos os países e nas 3 esferas: ser humano, o animal e o meio ambiente como um todo. Então, existem esforços para da questão na área da saúde para prevenir as infecções, para reduzir a prescrição excessiva. Então, como é que a gente pode da prescrição excessiva? Claro, primeiramente com conhecimento, né? Saber que a resistência é um fenômeno natural. Segundo, com a conscientização. Se eu tenho uma doença, uma infecciosa de origem bacteriana, eu necessito de um antibiótico, então eu preciso consultar um clínico e ter essa prescrição. E fazer um uso consciente, na dose certa, no tempo certo, de forma correta. Melhorar o saneamento e higiene. Isso entra muito na questão animal. Muitos produtores, eles não querem perder tempo com a limpeza, com a higienização, preferindo, então, usar o antimicrobiano para prevenir a infecção, ao invés, né, de poupar o uso dessa molécula. Então, a gente tem só a questão do saneamento, mas a boa nutrição. Então, limpar e sanear, então, consultar um médico veterinário para que prescreva de forma necessária o antimicrobiano. E os resíduos industriais, residenciais e agrícolas, que será também abordado pela próxima palestrante, que é a Hélio, né? É muito importante que a gente possa saber fazer o descarte correto, né? Então, a professora Jamila e a equipe têm ali, né, um exemplo de como descartar, né? Não sei se quando a gente descarta um antibiótico, seja ele líquido, ela vai degradar no ambiente, ela vai para a água, ela vai cair na Baía de Guanabara para somar aos inúmeros, né, outros resíduos poluentes que já existem lá. Então, tudo isso é a consciência em prol da saúde do meio ambiente. E tudo isso gera um impacto, né, na biodiversidade, na saúde ambiental. Então, a qualidade da vida das populações e sua saúde dependem de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, cuidar do nosso ecossistema, né? Então, ações que sejam de restaurar as florestas, de cuidar da terra, da agricultura, né? De minimizar o uso de pesticidas, tentar usar compostos bioativos, né? Que tenham, que sejam o mais próximo da natureza possível, né? Biodegradáveis, para deter a perda da biodiversidade e combater as mudanças climáticas. Então fica aí a pergunta: existe luz no final do túnel, né? Eu acredito que exista, né? E essa é o planeta que a gente quer, né? Saudável, azul, né? Que é o planeta Terra. Eu queria agradecer mais uma vez a toda a equipe, né, que participou direta e indiretamente do café, do nosso evento, e mostrar que nós também, do laboratório, do LIP, né, Laboratórios Integrados de Pesquisa em Bactérias Resistentes e Desenvolvimento Galênico, estamos fazendo a nossa parte, né? Então, a gente estuda bactérias resistentes, a gente tem estudado estratégias alternativas ao
o uso de antibióticos resistentes. Então, fica aí a nossa equipe estudando, confraternizando, saindo a campo, né, nos nossos trabalhos de pesquisa, de extensão, congressos de outros no mundo, e nós estamos abertos para receber os alunos também que têm interesse, tá bom? Muito obrigada. E do Brasil. Antes de passar para a Érica, nossa próxima palestrante, é uma lembrancinha do nosso café consciência para você. Obrigada.